Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João, apresenta a revelação profunda de Jesus como o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus, destacando sua participação na criação e sua encarnação entre os homens. O capítulo enfatiza a luz que dissipa as trevas, o testemunho de João Batista e o chamado dos primeiros discípulos, revelando que Cristo é a manifestação plena da graça e da verdade. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 1 do livro de João da Bíblia. Cristo, a palavra eterna. 1 No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 2 Ele estava com Deus no princípio. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. 4 Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. 5 A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. 6 Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. 7 Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. 8 Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. 9 Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. 10 Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11 Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13 Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 14 Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 15 João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16 Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17 Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. 18 Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 1 de João é uma introdução profunda sobre quem é Jesus e qual é a sua missão. Diferente dos outros evangelhos, João começa falando da origem eterna de Cristo antes mesmo da criação. Vou dividir em 6 partes para facilitar o entendimento. Primeira parte: Jesus é eterno e é Deus, versículos 1-5. No princípio era a palavra. 1 No princípio remete a Gênesis 1:1. 2 A palavra, logos, significa a expressão perfeita de Deus. 3 João afirma que Jesus, primeiro, já existia antes da criação. Segundo, estava com Deus. Terceiro, era Deus. Isso ensina que Jesus não foi criado, ele é eterno. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus é o agente da criação. Nada existe sem ele. Nele estava a vida e a luz dos homens. Vida igual vida espiritual, verdadeira. 2 Luz igual verdade, revelação, direção. 3 Trevas igual pecado, ignorância espiritual, afastamento de Deus. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Ou seja, o mal não consegue derrotar Cristo. Mensagem: Jesus é Deus eterno, Criador e fonte da vida. Segunda parte: a rejeição e a aceitação, versículos 6-13. Aqui aparece João Batista.
Ele não era luz, mas veio testemunhar sobre a luz. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo não o reconheceu. 2. Muitos não o receberam. Mas há uma promessa importante. Aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa: 1. Ser filho de Deus não depende de nascimento natural. 2. Não depende de herança religiosa. 3. Depende de crer em Jesus. Mensagem: a salvação é recebida pela fé. Terceira parte. A encarnação, versículos 14 e 18, a palavra se fez carne. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Significa que: 1. Deus se tornou humano. 2. Jesus viveu entre nós. 3. Ele revelou a glória de Deus. João mostra o contraste. 1. A lei foi dada por meio de Moisés. 2. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei mostrava o pecado. Jesus traz perdão e relacionamento com Deus. Mensagem: em Jesus, Deus se torna acessível. Voltamos a ler. João Batista nega ser o Cristo. 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. 21. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias. Ele disse: não sou. É o profeta. Ele respondeu: não. 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados. 25. Interrogaram-no: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. 33. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quarta parte. João Batista explica quem ele não é, versículos 19 e 28. Os líderes religiosos perguntam a João Batista: 1. Você é o Cristo? 2. É Elias? 3. É o profeta? Ele responde que não. Ele cita o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele se coloca como alguém que prepara o caminho. Ele diz algo importante: entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Mensagem: muitas vezes Deus está agindo e as pessoas não percebem. Quinta parte. Jesus, o Cordeiro de Deus, versículos 29 e 34. João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, cordeiros eram sacrificados pelos pecados do povo. João está dizendo que: 1. Jesus é o sacrifício definitivo. 2. Ele tira o pecado do mundo. 3. Ele é o Filho de Deus. Mensagem: Jesus veio para salvar, não apenas ensinar. Voltamos a ler. Os primeiros discípulos de Jesus. 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. 37. Ouvindo dizer isso,
os 2 discípulos seguiram Jesus. 38 Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? 39 Respondeu ele: Vinde e vede. Então foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. 40 André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. 41 O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. 42 E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus chama Filipe e Natanael. 43 No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. 44 Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. 45 Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. 46 Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. 47 Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. 48 Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. 49 Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 50 Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. 51 E então acrescentou: na verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sexta parte. O chamado dos primeiros discípulos. Versículos 35-51. Os primeiros seguidores são: 1 André, 2 Pedro, 3 Filipe, 4 Natanael. Alguns pontos importantes. Primeiro, André reconhece Jesus como Messias. Segundo, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, indicando transformação. Terceiro, Natanael dúvida de Nazaré. Quarto, Jesus mostra que o conhece profundamente. Quinto, Natanael declara que Jesus é o Filho de Deus. Jesus termina dizendo que eles verão coisas maiores. Mensagem: Jesus chama pessoas comuns e transforma suas vidas. Resumo do significado de João 1. João 1 ensina que: primeiro, Jesus é Deus eterno. Segundo, Ele é o Criador. Terceiro, Ele é a luz que vence as trevas. Quarto, muitos o rejeitam. Quinto, quem crê se torna filho de Deus. Sexto, Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Sétimo, Ele chama pessoas para segui-lo. Aplicação prática. 1. A luz de Cristo ainda brilha. 2. Cada pessoa precisa decidir, rejeitar ou receber. 3. Receber Jesus significa uma nova identidade, Filho de Deus. 4. Seguir Jesus é experimentar transformação. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, de Evangelho de João capítulo 1, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. A revelação de quem é Jesus. O capítulo 1 do Evangelho de João é uma introdução teológica profunda sobre quem é Jesus e por que ele veio ao mundo. Ele responde 3 perguntas centrais. 1. Quem é Jesus? 2. Por que ele veio? 3. Como devemos responder a ele? Primeiro, Cristo, a palavra eterna, versículos 1-18. No princípio era a palavra. A expressão no princípio conecta diretamente com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. João está dizendo: 1. Antes da criação, Jesus já existia. 2. Ele não foi criado. 3. Ele é eterno. A palavra, Logos. Palavra significa: 1. Expressão. 2. Comunicação. 3. Revelação. João ensina que
Jesus é a expressão perfeita de Deus. Ele não apenas fala sobre Deus. Ele é Deus revelado. Jesus como Criador. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso conecta com Gênesis 1, criação. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. João afirma: o Criador entrou na criação. Luz e trevas. A luz lembra novamente. Gênesis 1, haja luz. Mas aqui a luz é espiritual. 1, verdade. 2, vida. 3, revelação. E João afirma: as trevas não a derrotaram. Ou seja, o mal não vence a luz de Cristo. Segundo, João Batista, a testemunha, versículo 6, 28. Aqui aparece João Batista. Ele não é 1, o Cristo. 2, Elias literal. 3, o profeta prometido. Ele é a voz que clama no deserto. Isso é citação direta de Isaías 43. João Batista cumpre a profecia do Antigo Testamento preparando o caminho para o Messias. Terceiro, o Cordeiro de Deus, versículos 29 e 34. Quando João vê Jesus, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase conecta fortemente com o Antigo Testamento. 1, a Páscoa. Êxodo 12. O cordeiro era sacrificado para livrar o povo da morte. 2, sacrifícios do templo. Levítico. Cordeiros eram oferecidos para expiação. 3, o servo sofredor. Isaías 53. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. João está dizendo: 1, Jesus é o sacrifício definitivo. 2, ele não cobre apenas pecados. 3, ele tira o pecado. 4, a palavra se fez carne. Versículo 14. Este é o centro do capítulo. Deus se fez humano. Isso é a encarnação. No Antigo Testamento, 1, Deus habitava no tabernáculo. 2, depois no templo. Agora, Deus habita em forma humana. Jesus é o novo tabernáculo. Quinto, lei e graça, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui João menciona Moisés. A lei. 1, revelava o pecado. 2, mostrava o padrão de Deus. Jesus. 1, oferece perdão. 2, traz relacionamento. 3, cumpre a lei. Não é oposição. É cumprimento. Sexto, o chamado dos primeiros discípulos. Versículos 35, 51. Jesus chama: 1, André. 2, Simão, Pedro. 3, Filipe. 4, Natanael. Quando Natanael encontra Jesus, declara: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus responde com algo profundo: vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é referência direta ao sonho de Jacó em Gênesis 28. A escada que ligava céu e terra. Jesus está dizendo: eu sou a ponte entre Deus e os homens. Mensagem central de João 1. João ensina que: primeiro, Jesus é eterno. Segundo, Jesus é Deus. Terceiro, Jesus é Criador. Quarto, Jesus é luz. Quinto, Jesus é o Cordeiro. Sexto, Jesus é a revelação final de Deus. Sétimo, Jesus é a ligação entre céu e terra. Conexão geral com o Antigo Testamento. João cumpre temas iniciados em Gênesis, criação e luz. Em Êxodo, Cordeiro Pascal. Em Levítico, sacrifícios. Em Isaías 40, voz no deserto. Em Isaías 53, Cordeiro sofredor. Em Gênesis 28, escada de Jacó. Ou seja, João não está começando uma nova história. Ele está dizendo: tudo o que foi prometido no Antigo Testamento converge em Jesus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!